A chuva fustigava impiedosamente as janelas do elegante casarão dos Oliveira, criando um ritmo melancólico que parecia ecoar as batidas descompassadas do coração de Sofia. Aos 19 anos, ela estava ali, vestida com um suntuoso vestido de noiva que custara mais do que muitas famílias ganhariam em um ano inteiro, mas que pesava sobre seus ombros delicados como se fosse feito de chumbo ao invés de seda e renda francesa. O espelho de corpo inteiro refletia uma jovem de beleza singular. Cabelos castanho escuros que caíam em ondas suaves até a cintura. Olhos cor-de-mel que normalmente brilhavam com vivacidade, mas que naquele momento estavam turvos pelas lágrimas contidas. Sua pele alva contrastava dramaticamente com o branco imaculado do vestido, e seus lábios naturalmente rosados estavam pálidos de tanto morder o inferior numa tentativa desesperada de conter o choro. Sofia olhava para seu reflexo, mas não se reconhecia. A jovem no espelho parecia uma estranha, uma boneca porcelana vestida para um teatro onde ela não escolhera representar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava o véu de seda que sua tia Helena havia insistido para que usasse. O mesmo véu que sua avó paterna usara décadas atrás, quando se casou com o homem que amava. Como a vida pode ser ironicamente cruel, pensava Sofia. Sua avó se casara por amor e vivera uma vida plena ao lado do homem que escolhera. Ela, por sua vez, estava prestes a caminhar até o altar para se unir a um completo desconhecido, num arranjo que beneficiaria financeiramente sua família, mas que a deixava com um vazio no peito tão profundo que parecia sugar toda a luz de sua alma. A porta do quarto se abriu suavemente, e Helena Oliveira entrou com a postura ereta e o sorriso calculado que sempre adotava em ocasiões solenes. Tia Helena era uma mulher de 52 anos, que cultivava uma elegância fria e impecável. Seus cabelos loiros, sempre perfeitamente arrumados em um coque baixo, não tinham um fio fora do lugar. Seu tailleur azul marinho, certamente de grife, destacava sua figura ainda esguia, e suas joias discretas, mas caras, completavam um visual que gritava classe e dinheiro. Sofia, querida, disse Helena, aproximando-se com passos medidos, você está absolutamente deslumbrante. Ricardo ficará encantado ao vê-la. O nome do noivo fez Sofia estremecer involuntariamente. Ricardo Mendonça. Ela conhecia apenas o nome e algumas informações básicas que os tios haviam compartilhado. 42 anos, empresário bem-sucedido no ramo imobiliário, viúvo há 5 anos, sem filhos. Um homem que havia construído um império empresarial e que, segundo os tios, seria um marido provedor e respeitável. Mas o que significava respeitável para um homem que concordara em se casar com uma jovem que poderia ser sua filha? Sofia não conseguia afastar os pensamentos sombrios que a assombravam desde que o casamento fora arranjado 3 meses atrás. Tia, Sofia murmurou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu ainda não tenho certeza sobre isso tudo. Helena parou diante dela, e por um breve momento, algo que poderia ser confundido com compaixão passou por seus olhos azuis claros. Mas foi apenas um lampejo, rapidamente substituído pela determinação férrea que caracterizava todas as decisões importantes da família Oliveira. Minha querida, Helena disse, colocando as mãos nos ombros de Sofia, com uma firmeza que não admitia questionamentos, sei que é natural sentir-se nervosa. Todas as noivas se sentem assim. Mas você precisa entender que este casamento é a melhor coisa que poderia acontecer para você e para todos nós. A sinceridade brutal das últimas palavras cortou Sofia como uma lâmina afiada. Helena nem tentava disfarçar que o casamento era um negócio, uma transação onde Sofia era simultaneamente o produto e o meio de pagamento.
Você cresceu conosco depois da tragédia que levou seus pais, continuou Helena, agora caminhando pela suíte luxuosa, como se estivesse dando uma palestra. E sempre a tratamos como nossa própria filha. Mas você já é uma jovem adulta, Sofia, e precisa de um marido que possa lhe dar segurança, estabilidade, um futuro próspero. Sofia fechou os olhos, tentando bloquear as palavras que escutava pela 100ª vez desde que o casamento fora arranjado. A tragédia a qual Helena se referia tão friamente era a morte de seus pais em um acidente de carro quando ela tinha apenas 15 anos. Arnaldo e Carmen Silva eram professores universitários, pessoas simples e amorosas que haviam criado Sofia num ambiente cheio de livros, música e conversas estimulantes sobre literatura, filosofia e arte. Após a morte deles, Sofia, órfã e sem outros parentes próximos, fora acolhida pelos tios maternos. Helena era irmã de sua mãe, mas as duas mulheres não poderiam ser mais diferentes. Enquanto Carmen era calorosa, espontânea e sonhadora, Helena era calculista, pragmática e obcecada por status social. O marido de Helena, Carlos Oliveira, era um homem de negócios próspero, mas que sempre vivera na sombra financeira de parceiros mais bem-sucedidos. A família tinha uma vida confortável, mas Carlos sempre almejara entrar no círculo social e empresarial da elite mais alta da cidade. O casamento de Sofia com Ricardo Mendonça abriria essas portas douradas que ele tanto desejava atravessar. Ricardo é um homem de palavra, continuou Helena, agora ajeitando alguns detalhes do vestido de Sofia. Respeitado em toda a cidade. Ele cuidará bem de você, providenciará tudo o que você possa precisar ou desejar. Você terá uma vida que muitas mulheres invejam. E o amor, tia? A pergunta escapou dos lábios de Sofia antes que ela pudesse se controlar. E se eu nunca conseguir amá-lo? E se ele nunca me amar? Helena parou suas mãos na saia do vestido e olhou diretamente nos olhos da sobrinha. Havia uma dureza em seu olhar que fez Sofia recuar um passo. Amor? Helena repetiu a palavra como se fosse algo exótico, quase irrelevante. Sofia, você leu contos de fada demais. Amor é um luxo que poucas pessoas podem se dar ao luxo de perseguir. O que importa é compatibilidade, respeito mútuo, segurança financeira. O amor, se vier, virá com o tempo. Se não vier, você ainda terá uma vida digna e próspera. As palavras de Helena ecoaram no quarto como sentenças finais. Sofia sentiu algo morrer dentro dela. Talvez fosse a última centelha de esperança de que alguém da família compreenderia seus medos e hesitações. Um som de passos no corredor fez ambas as mulheres olharem em direção à porta. Carlos Oliveira apareceu, impecável em seu smoking preto. Aos 55 anos, Carlos mantinha-se em boa forma física, seus cabelos grisalhos penteados com gel, o bigode bem aparado. Ele tinha uma presença imponente que comandava respeito em ambientes empresariais. Mas Sofia sempre percebera uma certa insegurança por trás de sua fachada confiante. As duas mais belas mulheres da festa, disse Carlos, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Está na hora, queridas. Os convidados estavam começando a se perguntar se ainda teríamos casamento hoje. A tentativa de humor caiu no vazio. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem e, por um momento aterrorizante, pensou que fosse desmaiar ali mesmo. Helena, percebendo o estado da sobrinha, segurou-a firmemente pelo braço. Respire fundo, Sofia, murmurou Helena. Você consegue fazer isso. Carlos aproximou-se e ofereceu o braço direito para Sofia. Será uma honra acompanhá-la até o altar, minha querida. Seus pais ficariam orgulhosos de vê-la tão linda hoje. A menção aos pais foi como um soco no estômago. Sofia sabia que Arnaldo e Carmen Silva jamais teriam permitido que sua filha se casasse sem amor, por interesse financeiro.
Eles que se conheceram na universidade e se apaixonaram perdidamente, que viveram 20 anos de casamento como se fossem eternos namorados, teriam ficado horrorizados com aquela farsa. Mas eles não estavam mais lá para protegê-la. Sofia respirou fundo, tentando encontrar forças para dar o próximo passo. Ela olhou uma última vez no espelho e viu uma jovem mulher que parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Os olhos outrora brilhantes agora carregavam uma melancolia profunda, e sua postura, antes naturalmente ereta e confiante, agora parecia curvada pelo peso de expectativas que não eram suas. "Eu estou pronta", mentiu Sofia, sua voz saindo mais firme do que se sentia. Helena ajeitou o véu uma última vez e beijou delicadamente a testa da sobrinha. "Você está fazendo a coisa certa, querida. Em alguns anos, olhará para trás e agradecerá por esta decisão." Os três saíram do quarto e começaram a descer as escadas de mármore do casarão. O som de conversas animadas e música suave vinha do jardim nos fundos da casa, onde a cerimônia aconteceria. Sofia calculou que deveria haver cerca de 200 convidados, empresários, políticos locais, membros da alta sociedade. Pessoas que estavam ali mais pelo evento social e pelas conexões de negócios do que por qualquer afeto genuíno pelos noivos. Enquanto caminhavam pelos corredores ornamentados com pinturas caras e móveis antiguíssimos, Sofia permitiu-se lembrar, por alguns momentos preciosos, de como eram os domingos em sua antiga casa. Seu pai fazia panquecas especiais no café da manhã, enquanto sua mãe lia poesia em voz alta. Eles passavam tardes inteiras conversando sobre livros, ouvindo música clássica, planejando viagens simples, mas cheias de descobertas. Era uma vida modesta em termos materiais, mas imensamente rica em amor, risos e cumplicidade. Sofia trocaria toda a opulência dos Oliveira por uma única tarde daquelas com seus pais. Eles chegaram às portas francesas que davam para o jardim. Através do vidro, Sofia podia ver a decoração elaborada. Centenas de rosas brancas, arranjos florais que custaram uma fortuna, cadeiras de madeira nobre cobertas com tecidos finos, um altar decorado como se fosse um cenário de filme romântico. E lá, ao final do corredor formado pelas cadeiras dos convidados, estava Ricardo Mendonça. Mesmo à distância, Sofia podia ver que ele era exatamente como havia imaginado. Alto, de porte atlético, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, vestindo um smoking impecavelmente cortado. Ele estava de costas, conversando com o que parecia ser o padrinho, mas mesmo assim irradiava uma aura de poder e autoridade. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em poucos minutos, aquele homem seria seu marido. Ela dormiria na mesma casa que ele, compartilharia suas refeições, seria apresentada como esposa dele em eventos sociais. A intimidade forçada com um completo estranho a aterrorizava mais do que conseguia expressar. "Está na hora", disse Carlos, apertando levemente o braço de Sofia. As portas se abriram e a música cerimonial começou a tocar. Todos os convidados se levantaram simultaneamente, virando-se para admirar a noiva. Sofia sentiu o peso de 200 pares de olhos sobre ela, avaliando cada detalhe de sua aparência, de seu vestido, de sua expressão. Ela começou a caminhar pelo corredor, cada passo parecendo uma eternidade. As faces dos convidados passavam como um borrão ao seu lado. Alguns sorrindo aprovadoramente, outros sussurrando comentários sobre sua beleza, sobre a exuberância da festa, sobre a fortuna que o casamento representava para todas as partes envolvidas. Quando Sofia estava a meio caminho do altar, Ricardo se virou para olhá-la. O impacto foi imediato e desconcertante. Os olhos dele não eram frios e calculistas como ela havia imaginado.
Em vez disso, eram de um castanho profundo, quase caloroso, e neles Sofia viu algo que não esperava encontrar. Uma expressão de gentileza, compaixão. Ou seria apenas sua imaginação desesperada tentando encontrar algo reconfortante numa situação impossível? Ricardo era mais jovem do que ela havia imaginado. Aparentava ter 30 e poucos anos ao invés dos 42 que realmente tinha. Seu rosto era anguloso, mas não severo, e quando seus olhos se encontraram com os dela, ele ofereceu um sorriso pequeno e discreto que pareceu genuíno. Por um momento bizarro, Sofia sentiu-se menos sozinha. Mas então, a realidade voltou a bater com força total. Não importava se Ricardo parecia gentil ou se seus olhos eram bondosos. Não importava se ele era atraente ou se trataria bem dela. O que importava era que ela estava sendo forçada a se casar com um estranho, a entregar sua vida e sua liberdade para salvar as ambições financeiras de sua família adotiva. Sofia chegou ao altar e Carlos colocou sua mão na de Ricardo num gesto simbólico de transferência de responsabilidade. A mão de Ricardo era quente e firme e ele apertou a dela levemente, não de forma possessiva, mas quase como se estivesse tentando transmitir algum tipo de encorajamento. O padre começou a cerimônia, suas palavras ecoando sobre os convidados silenciosos. Sofia escutava como se estivesse em um sonho ou pesadelo. As palavras sobre amor, honra, companheirismo e fidelidade pareciam mockeries cruéis de tudo que um casamento deveria representar. Quando chegou a hora dos votos, Sofia sentiu sua voz falhando. As palavras aceito pareciam presas em sua garganta, recusando-se a sair. Ela olhou para Ricardo e viu que ele estava observando-a com uma expressão estranha, quase como se ele também estivesse lutando contra suas próprias dúvidas. Aceita, repetiu o padre, sua voz ecoando no silêncio tenso que havia se instalado sobre a cerimônia. Sofia fechou os olhos por um momento, pensou em seus pais, em seus sonhos de juventude, na vida que havia imaginado para si mesma. Então, com a sensação de estar pulando de um precipício, murmurou: aceito. As palavras saíram tão baixas que o padre teve que pedir para que ela repetisse em voz mais alta. Da segunda vez, sua voz ecoou clara sobre o jardim silencioso. Aceito. Ricardo repetiu seus votos com uma voz firme e clara, mas Sofia percebeu que seus olhos nunca deixaram o rosto dela, como se ele estivesse tentando ler seus pensamentos, compreender o turbulhão de emoções que ela estava sentindo. As alianças foram trocadas, uma simples aliança de ouro branco para ela, combinando com uma igual para ele. Quando Ricardo deslizou a aliança no dedo de Sofia, suas mãos tremiam ligeiramente, e ela se perguntou se ele estava tão nervoso quanto ela. Pode beijar a noiva, disse o padre com um sorriso satisfeito. Sofia sentiu seu coração parar. Aquele seria seu primeiro beijo, e seria com um homem que conhecia há menos de 5 minutos. Ricardo se aproximou lentamente e Sofia viu que ele havia percebido seu pânico. Em vez do beijo apaixonado que os convidados esperavam, ele apenas tocou seus lábios nos dela num beijo casto e breve, quase respeitoso. Os convidados explodiram em aplausos e gritos de celebração. Pétalas de rosa foram jogadas ao ar, champanhe foi aberto e a festa começou oficialmente. Sofia sentiu-se como se estivesse assistindo tudo de fora de seu próprio corpo, como se fosse uma observadora de sua própria vida. Ricardo ofereceu-lhe o braço, e juntos eles caminharam de volta pelo corredor, agora como marido e mulher. Os convidados os cumprimentavam efusivamente, tiravam fotos, faziam brincadeiras sobre lua de mel e futuros bebês. Sofia sorria mecanicamente, agradecia os parabéns, aceitava os beijinhos no rosto, mas sua mente estava completamente desconectada do que estava acontecendo ao seu redor. A festa de casamento se prolongou por horas.
Houve jantar com 5 pratos preparados por um chefe renomado, discursos emotivos e vazios sobre o amor eterno, danças ao som de uma orquestra contratada especialmente para a ocasião. Sofia dançou a valsa obrigatória com Ricardo e novamente foi surpreendida pela gentileza com que ele a conduziu, nunca a pressionando muito contra si, sempre permitindo que ela mantivesse uma distância confortável. Conforme a noite avançava, Sofia começou a sentir uma exaustão profunda. Não era apenas física, embora estar sorrindo e representando por horas fosse desgastante, mas principalmente emocional. Ela havia passado por uma transformação irreversível. Pela manhã, era Sofia Silva, uma jovem órfã com sonhos incertos, mas com esperança. Agora, era Sofia Mendonça, esposa de um homem que não conhecia, prisioneira de um papel que nunca havia escolhido. Enquanto observava os convidados celebrando, seu tio Carlos fechando negócios discretos em cantos do jardim, sua tia Helena recebendo elogios sobre a organização perfeita da festa, Sofia finalmente compreendeu a extensão completa de sua situação. Ela não era mais uma pessoa independente. Era agora parte de um contrato social, uma peça num jogo de interesses, onde ela mesma tinha muito pouco controle sobre as regras. A festa finalmente começou a diminuir de intensidade por volta da meia-noite. Os convidados mais velhos começaram a se despedir, deixando apenas os mais jovens e os mais próximos da família. Sofia sabia que logo chegaria o momento que mais temia: ir para casa com Ricardo, começar sua nova vida como sua esposa. Ricardo aproximou-se dela enquanto ela estava parada sozinha na varanda, observando as últimas pessoas da festa. Sofia, disse ele suavemente, está na hora de irmos para casa. A palavra casa soou estranha vinda dele. Casa para Sofia sempre havia sido o lugar modesto, mas acolhedor onde vivera com seus pais, ou, nos últimos anos, o casarão dos Oliveira, onde nunca se sentira verdadeiramente em casa. Agora, casa seria um lugar completamente novo, compartilhado com este homem que era legalmente seu marido, mas que continuava sendo um completo estranho. Sim, Sofia respondeu simplesmente, porque não havia nada mais a dizer. Eles se despediram dos tios. Helena com lágrimas calculadas nos olhos, Carlos com tapinhas orgulhosos nas costas de Ricardo e dos últimos convidados. O motorista de Ricardo os esperava com uma Mercedes preta luxuosa. Durante o trajeto até a casa de Ricardo, eles permaneceram em silêncio. Sofia olhava pela janela, vendo a cidade passar como se fosse um filme mudo. Ricardo ocasionalmente olhava para ela, mas respeitava seu silêncio, não tentando forçar uma conversa. A casa de Ricardo era ainda mais imponente do que Sofia havia imaginado. Uma mansão moderna, em um bairro nobre, com jardins paisagísticos, segurança discreta e uma arquitetura que gritava riqueza e bom gosto. Quando eles pararam em frente à porta principal, Sofia sentiu-se ainda menor e mais intimidada. Bem-vinda à nossa casa, disse Ricardo, e pela primeira vez, Sofia detectou uma nota de incerteza em sua voz, como se ele também não tivesse certeza de como proceder naquela situação sem precedentes. E assim terminou o primeiro dia da nova vida de Sofia Mendonça, uma vida que havia começado com lágrimas silenciosas e continuaria com uma incerteza que parecia se estender infinitamente à sua frente, como um oceano cuja outra margem ela não conseguia nem imaginar. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seda da suíte master, criando padrões dourados no carpete persa que cobria o chão do quarto mais luxuoso que Sofia jamais havia visto. Ela despertou lentamente, por um momento esquecendo onde estava, até que a realidade voltou como uma onda fria. Ela estava na casa de Ricardo Mendonça, seu marido. A palavra marido ainda soava estranha em sua mente,
como se fosse uma língua estrangeira que ela ainda não dominava completamente. Sofia havia passado a noite no quarto de hóspedes mais elegante da mansão. Após chegarem da festa, Ricardo havia sido surpreendentemente gentil e compreensivo. Ele havia mostrado-lhe a casa rapidamente, explicado onde ficavam as coisas essenciais, e então, percebendo seu nervosismo evidente, havia sugerido que ela ficasse no quarto de hóspedes, até se sentir mais confortável. A proposta havia sido um alívio imenso para Sofia, que havia passado o dia inteiro temendo a intimidade forçada com um desconhecido. Mas também havia criado uma nova camada de confusão em seus sentimentos. Por que Ricardo estava sendo tão considerado? Qual era o motivo por trás de sua gentileza? Sofia levantou-se da cama king size e caminhou até a janela panorâmica que dava para os jardins impecavelmente cuidados da propriedade. A vista era de tirar o fôlego, gramados verdes que se estendiam até onde a vista alcançava, canteiros de flores organizados com precisão matemática, uma piscina de formato irregular que parecia ter saído de uma revista de arquitetura, e ao fundo uma pequena floresta que garantia privacidade total à propriedade. Era bonito, sem dúvida. Mas para Sofia, que havia crescido numa casa simples, onde cada canto tinha memórias afetivas, toda aquela perfeição parecia fria e impessoal, como um hotel de luxo onde ela fosse apenas uma hóspede temporária. Uma batida suave na porta a fez se virar. «Entre», disse ela, ajeitando rapidamente o robe de seda que uma das empregadas havia deixado sobre a poltrona na noite anterior. A porta se abriu, revelando uma mulher de meia-idade com um sorriso maternal genuíno. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um coque simples, olhos castanhos bondosos e usava um uniforme discreto, mas impecável. «Bom dia, senhora Mendonça», disse a mulher com uma voz calorosa. «Sou Dona Carmen, a governanta da casa. Espero que tenha dormido bem». O nome Carmen fez o coração de Sofia dar um salto. Era o mesmo nome de sua mãe. Por um momento, ela se perguntou se seria coincidência ou se Ricardo havia mencionado algo sobre sua família para a equipe da casa. «Bom dia, Dona Carmen», Sofia respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. «Dormi bem, obrigada. O senhor Ricardo pediu para que eu cuidasse de tudo que a senhora precisar», continuou Carmen, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. Ele saiu cedo para o escritório, mas deixou este bilhete para a senhora. Sofia pegou o envelope com seu nome escrito em uma caligrafia masculina elegante. Dentro, encontrou um cartão simples com uma mensagem breve. «Sofia, espero que se sinta em casa. A Carmen cuidará de tudo que você precisar hoje. Estarei de volta às 18 horas. Se precisar de qualquer coisa, meu número está na geladeira. Ricardo». A mensagem era formal, quase empresarial, mas havia algo nela que parecia genuinamente atencioso. Sofia dobrou o bilhete e o colocou sobre a mesa de cabeceira. «A senhora gostaria de tomar o café aqui no quarto ou prefere descer para a sala de jantar?» perguntou Carmen, arrumando a bandeja numa mesa pequena perto da janela. «Aqui está perfeito», disse Sofia, ainda se sentindo intimidada pela ideia de explorar a casa sozinha. Enquanto tomava café, que estava delicioso, muito melhor do que qualquer coisa que ela estava acostumada, Sofia conversou com Carmen. A governanta havia trabalhado para Ricardo há mais de 10 anos, desde antes de seu primeiro casamento. «O senhor Ricardo é um bom homem», disse Carmen, como se conseguisse ler a inquietação nos olhos de Sofia. «Sei que tudo isso deve ser muito novo para a senhora, mas ele é gentil e justo. A primeira esposa dele, Dona Beatriz, que Deus a tenha, sempre dizia que nunca havia conhecido um homem tão respeitoso». Sofia sentiu uma pontada de curiosidade sobre a primeira esposa de Ricardo. Ela sabia apenas que ele havia enviuvado 5 anos atrás, mas nenhum detalhe sobre como havia sido o casamento deles.
Eles foram felizes juntos? Sofia perguntou. Então corou, ao perceber que talvez fosse uma pergunta inadequada. Carmen sorriu com carinho. Muito felizes. Eles se conheceram na universidade, namoraram por anos antes de se casar. Dona Beatriz era uma advogada brilhante, muito forte e independente. Eles se complementavam perfeitamente. A descrição fez Sofia se sentir ainda mais inadequada. Beatriz soava como uma mulher realizada, que havia escolhido Ricardo por amor, que havia construído uma carreira própria. Sofia, em comparação, era apenas uma jovem órfã que havia sido entregue em casamento como parte de um acordo financeiro. Ela morreu em um acidente? Sofia perguntou suavemente. Câncer, respondeu Carmen, sua voz ficando mais baixa. Foi muito rápido, apenas 6 meses desde o diagnóstico. O senhor Ricardo cuidou dela até o fim. Depois que ela morreu, ele mudou muito. Ficou mais sério, mais focado no trabalho. Nunca mais falou em se casar novamente. Até agora, pensou Sofia. Até que os tios a ofereceram como parte de um negócio que ele não pôde recusar. Após o café da manhã, Carmen ofereceu-se para mostrar a casa para Sofia. Elas passaram a manhã inteira explorando a mansão, que era ainda mais impressionante do que Sofia havia imaginado na noite anterior. A casa tinha 3 andares, com 12 quartos, 8 banheiros, uma biblioteca que faria inveja a qualquer universidade, uma sala de cinema particular, uma academia completa, um escritório que parecia o centro de comando de uma empresa multinacional e jardins que se estendiam por hectares. Mas o que mais impressionou Sofia foi a biblioteca. As paredes eram cobertas do chão ao teto com estantes de madeira nobre, repletas de livros de todos os gêneros imagináveis. Havia primeiras edições de clássicos da literatura, obras de filosofia, história, arte, ciências. Era o tipo de ambiente que seus pais teriam adorado. O senhor Ricardo é um grande leitor, explicou Carmen, notando o fascínio de Sofia. Ele sempre dizia que os livros eram seus melhores amigos durante os anos difíceis após a morte da esposa. Sofia passou os dedos pelas lombadas dos livros, reconhecendo muitos títulos que havia lido com seus pais. Talvez Ricardo não fosse tão diferente dela quanto havia imaginado inicialmente. O almoço foi servido na sala de jantar formal, uma mesa de mogno que facilmente acomodaria 20 pessoas. Sofia comeu sozinha, servida por Carmen e outra empregada, Maria, que era responsável pela limpeza e organização da casa. À tarde, se arrastou lentamente. Sofia tentou ler um livro da biblioteca, mas não conseguia se concentrar. Tentou assistir televisão na sala de estar, mas os programas pareciam frívolos demais para seu estado de espírito. Tentou caminhar pelos jardins, mas se sentia como uma intrusa, explorando um território que não lhe pertencia. Por volta das 5 da tarde, Sofia decidiu tomar um banho e se arrumar para o retorno de Ricardo. Ela havia trazido apenas algumas roupas da casa dos tios. Helena havia dito que Ricardo providenciaria um guarda-roupa completo após o casamento. Sofia escolheu um vestido simples azul marinho, discreto mas elegante, e prendeu os cabelos em um rabo de cavalo baixo. Ela queria parecer apresentável, mas não excessivamente arrumada, como se estivesse tentando impressionar. Às 6 horas em ponto, Sofia ouviu o som de um carro chegando. Ela estava na biblioteca, fingindo ler, mas na verdade observou pela janela quando Ricardo saiu de um BMW preto. Mesmo à distância, ela podia ver que ele parecia cansado. Seus ombros estavam ligeiramente curvados e ele caminhou mais lentamente do que na noite anterior. Sofia sentiu um impulso estranho de ir até a porta recebê-lo, mas decidiu que seria muito presumido. Em vez disso, permaneceu na biblioteca, tentando parecer naturalmente ocupada com a leitura. Alguns minutos depois, Ricardo apareceu na porta da biblioteca. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, e Sofia notou que ele realmente parecia mais jovem e mais acessível do que no dia anterior.
Boa tarde, disse ele, com um sorriso pequeno, mas genuíno. Como foi seu primeiro dia aqui? Bom, Sofia respondeu, fechando o livro. Dona Carmen me mostrou a casa. É muito bonita. Fico feliz que tenha gostado, Ricardo disse, aproximando-se das estantes. Vejo que encontrou a biblioteca. Espero que se sinta à vontade para usar qualquer livro que quiser. Obrigada, Sofia murmurou. Você tem uma coleção impressionante. Ricardo olhou ao redor com uma expressão quase nostálgica. Minha primeira esposa, Beatriz, era quem realmente entendia de literatura. Ela organizou a maior parte desta coleção. Eu apenas continuei comprando livros após ela partir. A menção à primeira esposa criou um silêncio desconfortável. Sofia não sabia se deveria fazer algum comentário ou mudar de assunto. Que livro você estava lendo? Ricardo perguntou, quebrando o silêncio. Sofia mostrou a capa. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Ah, um dos favoritos de Beatriz, Ricardo disse. Então pareceu perceber que a comparação poderia ser constrangedora. Desculpe, eu não deveria ficar fazendo comparações. Não tem problema, Sofia disse rapidamente. Imagino que deve ser difícil não pensar nela, especialmente agora com todas essas mudanças. Ricardo a olhou com uma expressão que Sofia não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão ali, talvez por ela ter demonstrado compreensão, mas também algo que parecia ser surpresa. Você é muito madura para sua idade, ele disse suavemente. Isso deve ter sido uma situação muito difícil para você também. Era a primeira vez que alguém havia reconhecido o quão difícil toda a situação era para Sofia. Nem os tios, nem os convidados do casamento, nem mesmo Carmen haviam parado para considerar que ela também estava passando por uma transição traumática. Tem sido, Sofia admitiu, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Ricardo aproximou-se um pouco mais, mas manteve uma distância respeitosa. Sofia, eu quero que você saiba que não espero nada de você além de sua presença. Sei que este casamento não foi escolha sua, assim como não foi minha primeira opção. Mas já que estamos nesta situação, gostaria que nos tratássemos com respeito e, espero, eventualmente com amizade. As palavras de Ricardo eram como um bálsamo para as feridas emocionais de Sofia. Finalmente, alguém estava reconhecendo a situação pelo que ela realmente era, sem romantizações ou eufemismos. Eu gostaria disso também, Sofia disse. Mas admito que não sei bem como proceder. Nunca estive numa situação como esta. Nem eu, Ricardo admitiu com um sorriso irônico. Meu primeiro casamento foi completamente diferente. Beatriz e eu nos conhecemos, nos apaixonamos, namoramos, noivamos. Tudo seguiu uma progressão natural. Isto aqui é território desconhecido para mim também. A honestidade de Ricardo era desarmante. Sofia havia esperado encontrar um homem autoritário que simplesmente imporia sua vontade sobre ela. Em vez disso, encontrou alguém que parecia tão perdido quanto ela. Por que você concordou? Sofia perguntou impulsivamente, então corou. Desculpe, não deveria ter perguntado isso. Não, está tudo bem, Ricardo disse, apoiando-se numa das estantes. É uma pergunta justa. A verdade é que, seus tios apresentaram uma proposta de negócios muito atraente. Eles têm conexões que eu preciso para expandir minha empresa. E para ser completamente honesto, minha família vem pressionando há anos para que eu me case novamente. Eles acham que não é saudável um homem da minha idade permanecer sozinho. Sofia assentiu, compreendendo. Então, tanto ela quanto Ricardo eram vítimas das expectativas e pressões de suas famílias. E você? Ricardo perguntou. Imagino que também não tenha tido muita escolha na questão.
Sofia hesitou. Então decidiu ser igualmente honesta. Meus tios deixaram bem claro que seria benéfico para toda a família se eu concordasse. Eles me criaram após a morte dos meus pais. Então senti que lhes devia essa consideração. Ricardo franziu a testa. Você não deve nada a ninguém, Sofia. Especialmente não algo tão pessoal quanto o casamento. A voz dele tinha uma ede de irritação que surpreendeu Sofia. Por um momento, ela se perguntou se ele estava bravo com ela, mas então percebeu que sua irritação era direcionada aos tios, não a ela. Bem, Ricardo disse, voltando a um tom mais suave, já que ambos estamos nesta situação, que tal tentarmos fazer o melhor dela? Podemos começar com um jantar civilizado. Estou faminto e Carmen disse que preparou algo especial para celebrar seu primeiro dia aqui. Sofia assentiu, grata pela mudança para um tópico mais leve. Eles caminharam juntos até a sala de jantar, onde Carmen havia preparado uma mesa íntima para dois, com velas e flores frescas. Durante o jantar, eles conversaram sobre assuntos neutros, os livros que gostavam de ler, lugares onde haviam viajado, suas opiniões sobre filmes e música. Sofia descobriu que Ricardo era mais intelectual do que havia imaginado, com opiniões bem formadas sobre arte e literatura. Você estudou o que na universidade? Ricardo perguntou enquanto terminavam a sobremesa. Literatura, Sofia respondeu. Meus pais eram professores universitários, então cresci rodeada por livros e discussões acadêmicas. Sempre quis seguir o mesmo caminho. Sempre quis? Você não quer mais? Sofia hesitou. Havia parado de pensar em seus próprios objetivos profissionais desde que o casamento fora arranjado. Os tios haviam deixado claro que sua nova função seria ser esposa de Ricardo, não ter uma carreira própria. Não sei, ela admitiu. Imagino que isso dependa de como nossa vida vai se organizar. Ricardo colocou o garfo na mesa e a olhou diretamente. Sofia, quero deixar uma coisa muito clara. Eu não espero que você desista de seus objetivos pessoais por causa deste casamento. Se você quer terminar seus estudos, se quer ter uma carreira, tem meu total apoio. Novamente, Sofia se sentiu desarmada pela consideração de Ricardo. Ela havia se preparado para uma vida de limitações e subordinação, mas ele parecia estar oferecendo exatamente o oposto. Isso é muito generoso, ela disse, mas não sei se meus tios aprovariam. Seus tios não vivem aqui, Ricardo disse firmemente. Esta é nossa casa agora, e as decisões sobre como vivemos são nossas. A palavra nossa ecoou na mente de Sofia. Pela primeira vez desde o casamento, ela começou a se perguntar se talvez a situação não fosse tão desesperadora quanto havia imaginado. Após o jantar, eles voltaram para a biblioteca, onde Ricardo colocou música clássica em um sistema de som discreto, mas sofisticado. Eles se sentaram em poltronas confortáveis, cada um com um livro. Mas Sofia percebeu que ambos estavam mais interessados em observar um ao outro do que em ler. Posso fazer uma pergunta pessoal? Sofia disse finalmente. Claro. Você sente falta dela, da Beatriz? Ricardo fechou o livro e ficou em silêncio por um longo momento. Sofia começou a se arrepender da pergunta, mas então ele respondeu. Todos os dias, ele disse suavemente. Mas não da maneira que você pode estar imaginando. Não sinto falta dela como esposa, necessariamente. Sinto falta dela como pessoa, como companheira, como amiga. Nós tínhamos uma conexão muito profunda, construída ao longo de muitos anos. Sofia assentiu, compreendendo. Deve ser difícil tentar começar de novo. É, Ricardo admitiu. Mas talvez começar de novo seja a abordagem errada. Talvez o que precisamos é construir algo completamente diferente, algo que seja nosso. A ideia era intrigante.
Sofia havia passado tanto tempo temendo ter que se encaixar no molde da primeira esposa de Ricardo que não havia considerado a possibilidade de eles criarem seu próprio tipo de relacionamento. Você acha que isso é possível? Ela perguntou. Construir algo real a partir de uma situação tão artificial? Não sei. Ricardo respondeu honestamente. Mas estou disposto a tentar se você estiver. Sofia olhou para ele. Realmente olhou pela primeira vez. Viu um homem que havia perdido muito, que estava tentando reconstruir sua vida da melhor maneira possível, que estava sendo muito mais gentil e compreensivo do que ela tinha qualquer direito de esperar. Estou, ela disse, e pela primeira vez desde o casamento, sentiu uma pequena centelha de esperança se acender em seu peito. Eles conversaram até tarde da noite, compartilhando histórias de suas infâncias, suas famílias, seus sonhos e medos. Quando finalmente se despediram para ir dormir, cada um em seu próprio quarto, Sofia sentiu que talvez, apenas talvez, ela não estivesse tão sozinha quanto havia pensado. Enquanto se preparava para dormir, Sofia refletiu sobre o dia. Havia começado com terror e incerteza, mas estava terminando com algo que poderia ser confundido com otimismo cauteloso. Ricardo era um enigma, mais jovem e mais gentil do que ela havia esperado, mas ainda um desconhecido em muitos aspectos fundamentais. Ela não sabia se ele tinha um temperamento explosivo, se era controlador, se suas demonstrações de gentileza eram genuínas ou calculadas. Mas, por enquanto, pela primeira vez em meses, Sofia dormiu sem chorar. Isso, considerando tudo o que havia acontecido, parecia quase um milagre. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas surpreendentemente confortável na mansão dos Mendonça. Sofia acordava por volta das 8 da manhã, tomava café sozinha. Ricardo sempre saía cedo para o escritório e passava os dias explorando os jardins, lendo na biblioteca ou conversando com Carmen, que se tornara uma confidente maternal. Ricardo chegava em casa pontualmente às 6 e eles jantavam juntos, mantendo conversas que gradualmente se tornavam menos formais e mais naturais. Após o jantar, frequentemente se retiravam para a biblioteca, onde cada um lia em silêncio companheiro, ou para a sala de estar, onde assistiam filmes clássicos que ambos apreciavam. Era uma existência civilizada, quase fraterna. Mas Sofia sabia que havia camadas de complexidade que eles ainda não haviam explorado. Eles eram legalmente casados, dividiam uma casa, compartilhavam refeições e conversas, mas ainda dormiam em quartos separados e se tratavam com a cortesia educada de estranhos bem-intencionados. Em uma tarde de quinta-feira, 3 semanas após o casamento, Sofia estava na biblioteca quando ouviu vozes altas, vindas do escritório de Ricardo. Ele havia chegado mais cedo que o usual, acompanhado de um homem que Sofia não reconheceu. As vozes estavam ficando progressivamente mais altas, e ela podia distinguir o tom tenso de Ricardo, algo que nunca havia escutado antes. Isso não estava no acordo original, Henrique, Ricardo estava dizendo, sua voz carregada de irritação controlada. Você não pode simplesmente mudar os termos agora que o casamento já aconteceu. Sofia reconheceu o nome Henrique. Era o sobrenome de Carlos, seu tio. O outro homem na conversa devia ser Carlos ou alguém representando os interesses dele. Ricardo, seja razoável, respondeu uma voz que Sofia reconheceu como sendo de Carlos. As oportunidades de negócio evoluem. O que estamos propondo agora é muito mais lucrativo para todos os envolvidos. Exceto para minha esposa, Ricardo replicou, e sua voz tinha uma edge perigosa que fez Sofia se arrepiar. Sofia não é uma commodity que pode ser renegociada toda vez que vocês virem uma oportunidade melhor. Sofia sentiu seu estômago se contrair. Eles estavam discutindo sobre ela como se fosse parte de um contrato comercial.
O que ela lentamente percebeu era exatamente o que ela era. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Carlos tentando convencer Ricardo de alguma mudança nos termos de seu acordo, e Ricardo se recusando categoricamente. Finalmente, Sofia ouviu passos marchando em direção à porta principal, seguidos pelo som de um carro partindo rapidamente. Sofia permaneceu na biblioteca fingindo ler, mas seu sangue estava fervendo. Toda a gentileza de Ricardo, toda a consideração que havia demonstrado, tudo isso fazia parte de um acordo comercial. Ela era apenas uma aquisição valiosa que ele estava protegendo? Alguns minutos depois, Ricardo apareceu na porta da biblioteca, parecendo exausto e irritado. Quando viu Sofia, sua expressão se suavizou imediatamente, mas ela podia ver a tensão ainda presente em sua postura. "Boa tarde", ele disse, mas sua voz soava forçada. "Boa tarde", Sofia respondeu, fechando o livro com mais força do que necessário. "Tudo bem? Você parece estressado." Ricardo hesitou, claramente debatendo consigo mesmo sobre quanto deveria contar a ela. "Apenas alguns problemas de negócios. Nada com que você precise se preocupar." As palavras foram como um tapa na cara de Sofia. "Problemas de negócios que envolvem renegociar minha pessoa?" Ricardo congelou. "Você ouviu nossa conversa. Difícil não ouvir, considerando que vocês estavam quase gritando", Sofia disse, levantando-se da poltrona. "Então é isso que eu sou? Uma parte de um contrato comercial?" "Sofia, não é assim." "Não é assim?" Sofia interrompeu, sua voz subindo um tom. "Porque foi exatamente assim que soou. Meu tio tentando renegociar os termos de mim e você, protegendo seu investimento." Ricardo passou a mão pelo cabelo, um gesto que Sofia estava começando a reconhecer como sinal de que ele estava muito estressado. "Você tem direito de estar brava, mas, por favor, deixe-me explicar." "Então explique", Sofia disse, cruzando os braços. "Explique como não sou uma commodity, quando é exatamente assim que vocês falam sobre mim." Ricardo se aproximou, mas parou quando viu que Sofia recuou um passo. "É verdade que nosso casamento foi resultado de um acordo comercial. Eu nunca tentei esconder isso de você, mas o que seu tio estava propondo hoje, ele queria que eu concordasse em deixar você participar de eventos sociais específicos, ser apresentada a certas pessoas, essencialmente usar nossa conexão matrimonial para abrir portas para outros negócios dele." Sofia sentiu náusea. "E você se recusou para proteger seus próprios interesses." "Não!" Ricardo disse com veemência. "Eu me recusei porque você não é uma ferramenta de networking. Você é minha esposa e não vou deixar que ninguém, incluindo sua família, a trate como um objeto." A sinceridade na voz de Ricardo fez Sofia pausar. Ela estudou seu rosto, procurando sinais de desonestidade, mas encontrou apenas frustração genuína. "Como posso saber que isso é verdade?" Sofia perguntou, sua voz ficando mais baixa. "Como posso saber que você não está apenas protegendo sua propriedade?" A pergunta claramente feriu Ricardo. Ele se afastou, caminhando até a janela, e ficou em silêncio por um longo momento. "Você não pode saber", ele disse finalmente. "E eu entendo por que você questionaria meus motivos. Mas, Sofia, se você fosse apenas uma propriedade para mim, você acha que eu teria sugerido que você continuasse seus estudos, que eu respeitaria seu espaço pessoal, que eu passaria 3 semanas tentando fazer você se sentir confortável em sua própria casa?" Sofia considerou as palavras dele. Era verdade que Ricardo havia sido consistentemente respeitoso e encorajador. Ele nunca havia tentado forçar intimidade física, nunca havia feito demandas sobre como ela deveria se comportar ou se vestir, nunca havia restringido suas atividades ou interesses. "Então por quê?" ela perguntou.
Se não sou apenas parte de um negócio para você, por que você está sendo tão gentil? Ricardo se virou para olhá-la, e Sofia viu algo vulnerável em seus olhos. Porque reconheço em você algo que eu mesmo senti. A sensação de ter sua vida decidida por outras pessoas, de ser empurrado para uma situação que você não escolheu. Mas você é um homem adulto bem-sucedido, Sofia protestou. Como pode entender o que é ser uma jovem órfã sem poder? Você tem razão. Não posso entender completamente, Ricardo admitiu. Mas posso entender a pressão familiar, a sensação de que suas escolhas pessoais são menos importantes do que as expectativas dos outros. Ele se aproximou dela novamente, desta vez mais lentamente. Sofia, meu primeiro casamento foi por amor, é verdade, mas minha família passou 5 anos me pressionando para me casar novamente. Eles estão convencidos de que um homem da minha posição precisa de uma esposa para ser respeitado socialmente. Quando seus tios apresentaram a proposta, eu vi uma oportunidade de satisfazer essas pressões sem ter que passar pelo processo complicado de conhecer alguém, desenvolver um relacionamento, lidar com todas as expectativas românticas. Sofia processou essa informação. Então, você me vê como uma solução conveniente. Inicialmente, sim, Ricardo disse, e sua honestidade brutal a surpreendeu. Mas nas últimas semanas, você se tornou muito mais do que isso. O que você quer dizer? Ricardo hesitou, então pareceu tomar uma decisão. Sofia, quando Beatriz morreu, eu pensei que nunca mais seria capaz de me importar genuinamente com outra pessoa, não romanticamente necessariamente, mas humanamente. Eu me fechei emocionalmente porque era mais fácil do que arriscar sentir aquela dor novamente. Sofia esperou que ele continuasse, sentindo que estavam chegando a algo importante. Mas você, Ricardo continuou, você tem uma qualidade que me faz lembrar que existem pessoas genuinamente boas no mundo. Você poderia ter sido amarga ou manipulativa, considerando sua situação. Em vez disso, você é gentil, inteligente, resiliente. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. As palavras tocaram algo profundo em Sofia. Ela havia passado tanto tempo se sentindo como uma vítima das circunstâncias que não havia considerado que talvez estivesse tendo um impacto positivo na vida de alguém. Eu não sei o que dizer, ela admitiu. Você não precisa dizer nada, Ricardo respondeu. Só quero que saiba que, seja lá como nosso relacionamento começou, o que sinto por você agora é real. Não é romance, não ainda, mas é carinho genuíno, preocupação, respeito. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eram as primeiras palavras de afeto genuíno que alguém havia dirigido a ela desde a morte de seus pais. Ricardo, ela disse suavemente, eu também, quer dizer, eu estava com muito medo de você inicialmente, mas você tem sido muito mais gentil do que eu esperava. Você me faz sentir segura. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Sofia percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. A honestidade brutal havia quebrado uma barreira que vinha existindo desde o casamento. Sobre o que meu tio queria, Sofia disse finalmente, obrigada por se recusar. Mesmo que você tenha feito isso por razões práticas, significou muito para mim saber que alguém estava me defendendo. Sempre farei isso, Ricardo disse com convicção. Independentemente de como nosso relacionamento evolua, você nunca mais será tratada como uma commodity. Não enquanto eu puder evitar. Sofia se aproximou dele e, pela primeira vez desde o casamento, ela tocou seu braço voluntariamente. Ricardo, eu gostaria de tentar... Quer dizer, você mencionou construir algo nosso. Eu gostaria de tentar isso também. Ricardo cobriu a mão dela com a sua. Um gesto simples, mas reconfortante. O que isso significaria para você? Sofia pensou por um momento.
Honestidade primeiro, sem mais segredos sobre acordos comerciais ou pressões familiares. Se algo me envolve, quero saber. Concordo completamente. E Sofia hesitou, então decidiu ser corajosa. Talvez possamos tentar ser amigos de verdade. Não apenas duas pessoas educadas dividindo uma casa, mas pessoas que genuinamente se importam uma com a outra. Ricardo sorriu, e foi o primeiro sorriso genuinamente caloroso que Sofia havia visto dele. Eu gostaria muito disso. Naquela noite, pela primeira vez, eles jantaram como amigos ao invés de estranhos corteses. Ricardo contou a Sofia sobre suas frustrações com as pressões familiares e empresariais, e Sofia compartilhou suas memórias dos pais e seus sonhos de completar os estudos. Falando em estudos, Ricardo disse enquanto terminavam a sobremesa, encontrei informações sobre o programa de literatura da universidade local. Se você quiser, posso ajudá-la a se matricular para o próximo semestre. Sofia sentiu uma onda de gratidão. Você faria isso? Claro. Na verdade, tenho uma confissão a fazer. Quando soube que você havia estudado literatura, encomendei alguns livros novos para a biblioteca. Estava esperando uma oportunidade para mencioná-los. Sério? Sofia não conseguia esconder sua empolgação. Vou mostrar amanhã, Ricardo prometeu. E Sofia, quero que saiba que apoio totalmente seus objetivos acadêmicos. Se você quiser fazer mestrado, doutorado, o que for, tem meu total apoio. Pela primeira vez em anos, Sofia se permitiu sonhar com o futuro novamente. Talvez ela pudesse ter os estudos que sempre desejara. Talvez pudesse até mesmo ter uma carreira. E talvez, apenas talvez, pudesse ter um companheiro que genuinamente se importava com sua felicidade. Algumas noites depois, eles estavam na biblioteca quando Sofia olhou para cima de seu livro e encontrou Ricardo observando-a. O que foi? Ela perguntou. Só estava pensando, Ricardo disse, sobre como as coisas podem mudar rapidamente. Há um mês, nós dois éramos pessoas diferentes, vivendo vidas completamente separadas. E agora? Agora estou sentado numa biblioteca com uma jovem mulher inteligente e interessante. E posso honestamente dizer que este é o primeiro momento em 5 anos em que me sinto contente. Sofia sentiu seu coração se acelerar. Contente? Não exatamente feliz, Ricardo explicou, mas não infeliz também, apenas, bem, em paz. Sofia compreendeu perfeitamente. Era exatamente como ela se sentia também. Ricardo, ela disse impulsivamente, você gostaria de... Quer dizer, já que somos amigos agora, você gostaria de me mostrar mais sobre o seu mundo, seu trabalho, seus amigos, as coisas que são importantes para você? Ricardo pareceu surpreso pela pergunta. Você tem certeza? Meu mundo pode ser bastante intimidante, muitas pessoas poderosas, muito dinheiro, muita política. Estou certa, Sofia disse. Se vamos construir algo juntos, preciso entender quem você é completamente, não apenas a versão de você que existe aqui em casa. Ricardo assentiu lentamente. Está bem, mas em troca, quero que você me conte mais sobre seus pais, sobre como era sua vida antes. Quero entender de onde você vem também. Era um acordo justo, e Sofia se encontrou ansiosa para ambas as partes. Naquela noite, quando se despediram para ir dormir, Sofia percebeu que pela primeira vez não se sentia sozinha na grande mansão. Ela tinha um amigo, alguém que se importava com ela, alguém que estava disposto a construir algo novo e indefinido, mas genuíno. Não era amor, ainda não, mas era respeito, carinho e uma conexão que estava se aprofundando a cada dia. Para alguém que havia perdido tudo e se sentido completamente sozinha no mundo, isso era mais precioso do que qualquer quantidade de dinheiro ou status social.
Sofia adormeceu naquela noite com um sorriso no rosto, sonhando não com o príncipe encantado dos contos de fada, mas com a possibilidade muito mais real e preciosa de uma parceria verdadeira com alguém que havia escolhido valorizar sua felicidade acima de suas próprias conveniências. Era um começo. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia acreditava que os começos podiam levar a finais felizes, mesmo quando não seguiam o roteiro tradicional do romance. 2 meses haviam se passado desde a conversa que mudara tudo entre Sofia e Ricardo. A primavera chegara com força total, enchendo os jardins da mansão com cores vibrantes e perfumes doces que faziam Sofia lembrar dos passeios que costumava fazer com seus pais pelos parques da cidade. A rotina deles havia evoluído para algo que se parecia notavelmente com um casamento real, embora ainda mantivessem quartos separados. Ricardo havia cumprido sua promessa sobre os estudos de Sofia. Ela estava agora matriculada no programa de mestrado em literatura da universidade, frequentando aulas 3 vezes por semana e se sentindo intelectualmente estimulada pela primeira vez em anos. Em troca, Sofia havia começado a acompanhar Ricardo em alguns eventos sociais. Não como uma peça de exibição, como seu tio havia sugerido, mas como sua parceira genuína. Ela descobriu que tinha talento natural para conversas sociais e que sua educação sólida e perspectivas interessantes faziam dela uma adição valiosa às discussões em jantares de negócios e eventos culturais. Mais importante ainda, eles haviam desenvolvido uma amizade profunda e genuína. Ricardo se tornara a pessoa com quem Sofia mais gostava de conversar, alguém que a fazia rir com observações secas sobre a política local, que lembrava de pequenos detalhes sobre seus estudos e que genuinamente se interessava por suas opiniões sobre tudo, desde literatura até questões sociais. Sofia, por sua vez, descobriu que Ricardo tinha um senso de humor sutil, mas afiado, uma inteligência impressionante que ia muito além dos negócios, e uma gentileza que se estendia não apenas a ela, mas a todos os funcionários da casa, a pessoas em dificuldades que ele ajudava discretamente através de caridade, e até mesmo a estranhos que encontravam na rua. Era uma quinta-feira à noite, e eles estavam na biblioteca como de costume. Sofia estava trabalhando em um ensaio sobre a representação feminina na literatura do século XIX, enquanto Ricardo lia relatórios financeiros que havia trazido para casa. De vez em quando, um deles fazia um comentário sobre o que estava lendo, e o outro respondia, criando uma conversa intermitente, mas confortável. Sofia, Ricardo disse subitamente, colocando seus papéis de lado, posso fazer uma pergunta pessoal? Sofia olhou para cima, notando algo diferente em seu tom. Claro. Você já se apaixonou? Antes de tudo isso? A pergunta a pegou de surpresa. Eles haviam conversado sobre muitas coisas íntimas nas últimas semanas, mas relacionamentos românticos anteriores não haviam sido um tópico abordado. Uma vez, Sofia admitiu, fechando seu laptop, na universidade, durante minha graduação, era um colega de classe, estudávamos juntos, tínhamos muito em comum. O que aconteceu? Sofia suspirou. Quando meus tios começaram a pressionar sobre casamento, deixei claro para ele que minha situação familiar era complicada. Ele não estava interessado em se envolver com alguém que pudesse vir com bagagem familiar, como ele colocou. Ricardo franziu a testa. Ele disse isso? Essencialmente, sim. Disse que me achava maravilhosa, mas que estava procurando por alguém com menos complicações familiares. Sofia deu uma risada amarga. Ironicamente, ele estava certo em se preocupar. Minha família realmente acabou complicando minha vida romântica. Ele era um idiota, Ricardo disse com convicção. Qualquer homem que não consegue ver além das circunstâncias familiares de uma mulher para reconhecer seu valor próprio não merecia você.
As palavras aqueceram o coração de Sofia mais do que ela esperava. Obrigada por dizer isso. É a verdade, Ricardo insistiu. E para constar, suas complicações familiares me trouxeram uma das melhores coisas que já aconteceram comigo nos últimos anos. Sofia sentiu seu coração pular uma batida. O que você quer dizer? Ricardo hesitou, então pareceu tomar uma decisão. Sua amizade, Sofia, esses meses vivendo com você, conversando com você, assistindo você perseguir seus sonhos, tem sido a parte mais feliz da minha vida desde que Beatriz morreu. A honestidade na voz dele a comoveu profundamente. Sofia se levantou da poltrona e se aproximou da cadeira dele. Ricardo, você também se tornou muito importante para mim, mais importante do que eu pensava que seria possível, considerando como tudo começou. Eles estavam mais próximos agora do que jamais haviam estado. E Sofia podia ver detalhes do rosto de Ricardo que nunca havia notado antes. Pequenas linhas ao redor de seus olhos que apareciam quando ele sorria. A maneira como seus olhos ficavam mais escuros quando ele estava pensando profundamente. Posso confessar algo? Ricardo perguntou, sua voz mais baixa do que usual. Sofia assentiu, não confiando em sua própria voz. Nas últimas semanas, tenho me pegado pensando que talvez nosso arranjo não precise ser apenas prático indefinidamente. O coração de Sofia começou a bater mais rápido. O que você quer dizer? Quero dizer que você se tornou muito mais do que uma amiga para mim, Sofia. Não sei exatamente quando aconteceu, mas em algum momento parei de ver você como alguém com quem estou dividindo uma casa por conveniência e comecei a ver você como... bem, como a pessoa que mais quero ver no final de cada dia. Sofia sentiu uma onda de calor se espalhar por seu peito. Ela havia notado mudanças similares em seus próprios sentimentos, mas havia tentado ignorá-las, convencida de que seria impossível desenvolver sentimentos reais por alguém em sua situação. Ricardo, ela disse suavemente, eu sinto algo similar, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que seja apenas gratidão da minha parte ou dependência emocional. Medo de que seja apenas conveniência da sua parte. Medo de que estejamos confundindo afeto genuíno com alívio por nossa situação não ser pior do que esperávamos. Ricardo considerou suas palavras cuidadosamente. Essas são preocupações válidas. Mas posso dizer uma coisa? O que sinto por você é diferente de qualquer gratidão ou alívio que já experimentei. Quando você não está aqui, sinto sua falta. Quando você está aqui, me sinto completo de uma maneira que não sentia há anos. Sofia estudou seu rosto, procurando por sinais de desonestidade ou manipulação, mas encontrou apenas sinceridade vulnerável. E quando você sorri, Ricardo continuou, quando você fica empolgada falando sobre um livro que leu, ou quando faz uma observação inteligente sobre algo que discutimos, sinto meu coração se acelerar de um jeito que não tem nada a ver com amizade ou conveniência. As palavras dele ecoaram sentimentos que Sofia vinha tentando negar em si mesma. Nos últimos dias, ela havia se pegado, esperando ansiosamente por Ricardo chegar em casa, sentindo-se desapontada quando ele tinha que trabalhar até tarde, sorrindo involuntariamente quando ouvia seu carro na entrada. Eu também sinto isso, ela admitiu. Tem dias que finjo estar lendo só para poder observar você quando você está trabalhando. E quando você ri de algo que digo, ou quando me olha de um jeito especial. Sinto algo que nunca senti antes, nem mesmo com meu namorado da universidade. Ricardo se levantou da cadeira, aproximando-se ainda mais dela. Sofia, não quero pressionar você ou fazer você se sentir obrigada a qualquer coisa por causa de nossa situação. Mas preciso que saiba que o que sinto por você é real, é profundo e está crescendo a cada dia. Sofia olhou nos olhos dele e viu a verdade ali.
Não era paixão desesperada ou romance de conto de fadas. Era algo mais sólido, mais maduro, um carinho profundo construído sobre respeito mútuo, admiração genuína e compatibilidade real. "O que fazemos agora?" ela perguntou. "Não sei", Ricardo admitiu. "Nunca estive numa situação como esta. Com Beatriz, tudo seguiu uma progressão tradicional, isto é, território desconhecido." Sofia respirou fundo, tomando coragem. "Talvez possamos descobrir juntos. Sem pressa, sem pressão, apenas vendo para onde esses sentimentos nos levam." Ricardo sorriu, e foi o sorriso mais caloroso e genuíno que Sofia já havia visto. "Eu gostaria muito disso." Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que haviam acabado de admitir um para o outro. Então, lentamente, Ricardo estendeu a mão para Sofia. "Posso?" ele perguntou. Sofia assentiu, colocando sua mão na dele. Era a primeira vez que se tocavam com intenção romântica, e o contato enviou uma corrente elétrica pelo braço de Sofia. "Sofia", Ricardo disse suavemente, "posso beijá-la?" O coração de Sofia estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. Ela assentiu, fechando os olhos quando Ricardo se inclinou em direção a ela. O beijo foi suave, quase hesitante no início. Mas quando Sofia respondeu, colocando sua mão livre no peito dele, Ricardo a puxou mais para perto, aprofundando o beijo com uma ternura que fez as pernas de Sofia tremerem. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. "Uau!" Sofia murmurou. "Definitivamente, uau!" Ricardo concordou, sua voz rouca. Eles se abraçaram e Sofia se sentiu completamente segura e desejada pela primeira vez em sua vida. Nos braços de Ricardo, ela não era uma órfã sem poder ou uma commodity em um acordo comercial. Ela era simplesmente Sofia, uma mulher cuidada e valorizada por alguém que escolhera vê-la como um indivíduo precioso. "Ricardo", ela disse contra seu peito, "isso muda tudo entre nós, não muda?" "Só se você quiser que mude", ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "Podemos ir no ritmo que for confortável para você." Sofia se afastou ligeiramente para olhar para ele. "Na verdade, há algo que tenho querido dizer há semanas, mas tinha medo de parecer muito íntima." "O que é?" "Eu me sinto em casa aqui agora, não apenas na casa, mas com você. Pela primeira vez desde que meus pais morreram, sinto que pertenço a algum lugar." Os olhos de Ricardo se encheram de emoção. "Sofia, você não faz ideia de quanto significa ouvir isso. Eu estava começando a pensar que nunca mais me sentiria conectado a alguém da maneira que me sinto conectado a você." Eles passaram o resto da noite na biblioteca, conversando sobre seus sentimentos, seus medos, suas esperanças. Ricardo contou a Sofia sobre como havia se sentido culpado por desenvolver sentimentos por ela, como se estivesse sendo desleal à memória de Beatriz. Sofia compartilhou seus receios sobre não ser sofisticada o suficiente para o mundo dele, sobre como às vezes ainda se sentia como uma impostora na mansão elegante. "Sofia", Ricardo disse quando ela expressou essas inseguranças, "você não é uma impostora. Você pertence aqui tanto quanto eu. E quanto à sofisticação, você tem algo muito mais valioso. Você tem autenticidade, inteligência e um coração genuíno. Essas qualidades são muito mais raras e preciosas do que conhecimento sobre qual garfo usar em jantares formais." Quando finalmente se despediram para ir dormir, havia uma nova intimidade entre eles. Não física necessariamente, eles ainda mantiveram seus quartos separados, mas emocional. Eles haviam cruzado uma linha importante, admitindo que seus sentimentos haviam evoluído além de amizade. Sofia deitou em sua cama naquela noite, tocando seus lábios onde Ricardo a havia beijado. Pela primeira vez desde o casamento,
Ela permitiu-se imaginar um futuro onde ela poderia ser genuinamente feliz. Um futuro onde seu casamento não seria apenas um arranjo conveniente, mas uma parceria real, baseada em amor mútuo. Não era o tipo de paixão ardente dos romances que ela lia, mas era algo que parecia mais sólido, mais durável. Era amor construído sobre fundações de respeito, compatibilidade e escolha consciente. Escolha de valorizar e cuidar um do outro, apesar das circunstâncias incomuns que os haviam reunido. No quarto ao lado do corredor, Ricardo estava tendo pensamentos similares. Ele havia acreditado que nunca mais seria capaz de amar alguém depois de Beatriz. Mas Sofia havia provado que estava errado. O amor que sentia por ela era diferente do que havia sentido por sua primeira esposa. Menos desesperado, mais maduro, construído sobre uma base de amizade genuína que tornava tudo mais sólido. Pela primeira vez em 5 anos, Ricardo adormeceu, se sentindo verdadeiramente otimista sobre o futuro. Ele tinha uma parceira que o compreendia, que compartilhava seus valores, que o fazia querer ser uma pessoa melhor. Não era o que ele havia planejado quando concordou com o casamento arranjado, mas era infinitamente melhor do que qualquer coisa que poderia ter imaginado. Ambos sonharam naquela noite com possibilidades que haviam parecido impossíveis apenas algumas horas antes, com um futuro construído não sobre obrigação ou conveniência, mas sobre a escolha consciente e alegre de construir uma vida juntos. Os meses seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas profunda, no relacionamento entre Sofia e Ricardo. O que havia começado como uma admissão tímida de sentimentos crescentes, floresceu em algo que ambos reconheceram como amor verdadeiro. Não o amor impetuoso dos contos de fadas, mas o tipo de amor maduro e sólido que se constrói sobre bases de respeito mútuo, admiração genuína e escolha consciente. Sofia havia terminado seu primeiro semestre de mestrado com notas excelentes, e sua confiança intelectual estava radiante. Ricardo não apenas apoiava seus estudos, mas frequentemente discutia suas pesquisas com ela, oferecendo perspectivas que enriqueciam seu trabalho acadêmico. Ele havia se tornado seu consultor informal, seu maior incentivador e seu parceiro intelectual mais estimulante. Em troca, Sofia havia se tornado uma presença transformadora na vida social e profissional de Ricardo. Sua inteligência natural, combinada com sua educação sólida e perspectivas únicas, faziam dela uma companheira valorizada em eventos de negócios. Mais importante ainda, sua presença calorosa e genuína havia suavizado algumas das arestas mais duras da personalidade profissional de Ricardo, lembrando-o constantemente de que sucesso financeiro, sem conexão humana real, era vazio. Era uma noite de sábado em junho, e eles estavam retornando de um jantar beneficente onde Ricardo havia sido homenageado por suas contribuições para programas educacionais locais. Sofia usava um vestido azul marinho elegante que Ricardo havia insistido em comprar para ela, e seus cabelos estavam presos em um coque sofisticado que destacava a graça natural de seu pescoço. "Você foi brilhante esta noite", Ricardo disse enquanto o motorista os levava para casa. "A maneira como você conversou com a diretora da fundação sobre literatura como ferramenta de inclusão social foi inspirador." Sofia corou ligeiramente. "Eu estava nervosa. Essas pessoas todas têm muito mais experiência em filantropia do que eu." "Mas você tem algo que muitas delas não têm", Ricardo respondeu, pegando sua mão. "Você tem paixão genuína pelo que fala. Quando você discutiu como os livros podem mudar vidas, todos na mesa estavam completamente envolvidos."
Havia algo diferente no tom de Ricardo naquela noite. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas quando tocaram as dela, e Sofia notou que ele havia estado observando-a intensamente durante todo o evento, como se estivesse vendo-a com olhos novos. "Ricardo", ela disse suavemente, "está tudo bem? Você parece diferente esta noite." Ricardo virou-se para olhá-la completamente, e à luz suave do interior do carro, Sofia podia ver uma emoção profunda em seus olhos. "Sofia", ele disse, sua voz ligeiramente rouca, "posso dizer uma coisa?" "Claro." Ricardo respirou fundo, claramente lutando para encontrar as palavras certas. "Esta noite, assistindo você brilhar naquele evento, conversando com pessoas influentes sobre coisas que são importantes para você, vendo como você se tornou verdadeiramente parte do meu mundo, percebi algo." Sofia esperou, seu coração começando a bater mais rápido. "Percebi que você não é apenas parte da minha vida agora. Você se tornou a melhor parte da minha vida. E mais do que isso..." Ricardo hesitou, então continuou com determinação renovada. "Percebi que estou completamente apaixonado por você." As palavras ficaram suspensas no ar do carro por um momento que pareceu uma eternidade. Sofia sentiu seu coração parar, então recomeçar com uma intensidade que a deixou sem fôlego. "Ricardo", ela começou, mas ele continuou. "Sei que nossa situação é complicada. Sei que começamos de uma maneira não tradicional. Mas o que sinto por você é real, Sofia. É profundo, é verdadeiro e está crescendo mais forte a cada dia que passa." Sofia estudou seu rosto na penumbra do carro, vendo vulnerabilidade e sinceridade em cada linha de sua expressão. Este era o homem que havia se tornado seu melhor amigo, seu confidente, seu parceiro em todos os aspectos da vida. O homem que a apoiava incondicionalmente, que a respeitava, que a fazia sentir-se valorizada e desejada. "Eu também te amo", ela disse, as palavras saindo num sussurro que carregava toda a emoção que havia estado guardando. "Não sei exatamente quando aconteceu, mas em algum momento você parou de ser apenas meu marido, por arranjo, e se tornou tudo para mim." Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo as palavras dela. Quando os abriu novamente, havia lágrimas de alegria ali. "Você tem certeza?" ele perguntou. "Certeza de que não é apenas gratidão, ou dependência, ou..." Sofia silenciou-o, colocando sua mão em seu rosto. "Ricardo, o que sinto por você vai muito além de gratidão. Quando você não está em casa, sinto um vazio físico. Quando você sorri para mim, sinto como se o sol tivesse saído após um longo inverno. Quando você me toca, meu corpo inteiro desperta de um jeito que nunca experimentei antes." As palavras dela eram corajosas, mais íntimas do que qualquer coisa que havia dito antes, mas ela precisava que ele soubesse a profundidade de seus sentimentos. Ricardo aproximou-se dela no banco traseiro do carro. "Sofia, posso?" Ela assentiu, e ele a beijou com uma paixão que havia estado contida por meses. Era diferente de seus beijos anteriores, mais urgente, mais profundo, carregado com a intensidade de emoções finalmente admitidas. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. "Eu te amo tanto", Ricardo murmurou contra seus lábios. "Não consigo acreditar que demorei tanto para dizer isso." "Valeu a pena esperar", Sofia respondeu sorrindo, "porque agora sei que é real, que foi construído sobre algo sólido." O carro parou em frente à mansão, mas nenhum deles se moveu imediatamente para sair. Havia uma energia entre eles que tornava o momento carregado de possibilidades. "Sofia", Ricardo disse cuidadosamente, "não quero pressionar você, mas você gostaria de... Quer dizer, agora que sabemos como nos sentimos um pelo outro..." Sofia compreendeu o que ele estava tentando perguntar.
Eles haviam mantido quartos separados todos esses meses, respeitando os limites físicos que haviam estabelecido quando ainda eram essencialmente estranhos. Mas agora, com amor declarado entre eles, essas barreiras pareciam artificiais. Você está perguntando se eu gostaria de dividir seu quarto? Sofia perguntou diretamente. Ricardo corou ligeiramente. Só se você quiser. Não há pressa, não há pressão. Sofia considerou por um momento. Fisicamente, ela desejava Ricardo há semanas, embora tivesse tentado negar esses sentimentos. Emocionalmente, ela se sentia completamente segura com ele. E agora, com amor mútuo declarado, não havia razão para manter a distância física que não refletia mais a realidade emocional de seu relacionamento. Sim, ela disse simplesmente. Eu gostaria disso. Ricardo sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto. Tem certeza? Absoluta, Sofia respondeu. Ricardo, não sou mais a jovem assustada que se casou com você meses atrás. Sou uma mulher que ama seu marido e que está pronta para ser completamente sua esposa. Eles saíram do carro e caminharam para a casa de mãos dadas, uma intimidade simples que de alguma forma parecia monumentalmente significativa após meses de cauteloso respeito aos limites pessoais. Dentro da casa, subiram as escadas juntos pela primeira vez desde a noite de casamento. Mas agora tudo era diferente. Não havia medo, não havia obrigação, não havia desconforto. Havia apenas dois adultos que haviam escolhido se amar, prontos para expressar esse amor da maneira mais íntima possível. No quarto de Ricardo, que agora seria o quarto deles, eles se moveram com uma combinação de desejo e ternura que tornava cada gesto significativo. Ricardo foi incrivelmente gentil, constantemente verificando se Sofia estava confortável, se estava certa de suas escolhas. Você é linda, ele murmurou enquanto a ajudava a tirar o vestido elegante. Mais linda do que tenho direito de merecer. Você merece ser amado, Sofia respondeu, tocando seu rosto com ternura infinita. Você merece ser feliz, e eu quero ser a pessoa que te faz feliz. Sua primeira noite juntos como um casal verdadeiro foi tudo que Sofia havia secretamente esperado e mais. Ricardo foi atencioso, apaixonado, completamente focado no prazer e conforto dela. Havia uma intimidade emocional que tornava a conexão física ainda mais intensa. Depois, deitados nos braços um do outro, ambos se sentiram como se tivessem cruzado um limiar importante. Não eram mais duas pessoas tentando fazer o melhor de uma situação difícil. Eram um casal genuíno, unidos por amor verdadeiro e escolha consciente. Sofia, Ricardo disse suavemente beijando sua testa. Obrigado. Por quê? Por me dar uma segunda chance no amor. Por me mostrar que é possível encontrar felicidade mesmo quando você não está procurando por ela. Por se tornar exatamente a pessoa que eu não sabia que precisava na minha vida. Sofia se aninharam mais perto dele. Obrigada a você por me ensinar que amor verdadeiro pode crescer a partir das circunstâncias mais improváveis. Por me mostrar que, às vezes, as coisas que mais tememos podem se tornar as melhores coisas que já nos aconteceram. Eles adormeceram entrelaçados, pela primeira vez desde o casamento verdadeiramente unidos em todos os aspectos, emocional, físico e espiritual. O casamento arranjado havia se transformado no tipo de parceria amorosa que ambos haviam secretamente desejado, mas nunca ousado esperar. Nas semanas que se seguiram, a transformação em seu relacionamento era evidente para todos ao redor. Carmen frequentemente comentava como a casa parecia mais calorosa, mais viva. Os colegas de trabalho de Ricardo notaram que ele estava mais relaxado, mais sorridente. Os professores e colegas de Sofia na universidade
Viam uma confiança radiante nela, que não estava lá antes. Eles haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor maduro construído sobre bases sólidas de respeito, admiração e compatibilidade genuína. Não era o amor dramático dos filmes românticos, mas era algo infinitamente mais valioso. Um amor duradouro que crescia mais forte com o tempo, alimentado pela escolha diária de valorizar e cuidar um do outro. O casamento, que havia começado como uma transação comercial, havia se tornado a história de amor mais autêntica que qualquer um deles poderia ter imaginado. E o melhor de tudo era saber que estava apenas começando, que eles tinham uma vida inteira pela frente para aprofundar e enriquecer o amor que haviam descoberto juntos. 18 meses haviam se passado desde aquela noite transformadora no carro, quando Ricardo e Sofia finalmente admitiram seu amor um pelo outro. O outono pintava os jardins da mansão com tons dourados e avermelhados, criando um cenário que parecia saído de um quadro romântico. Mas a verdadeira obra de arte era a vida que eles haviam construído juntos. Sofia estava agora no 2º ano de seu mestrado, desenvolvendo uma tese sobre a representação da mulher na literatura brasileira contemporânea, que estava atraindo atenção acadêmica considerável. Seu orientador havia mencionado a possibilidade de publicação, e Sofia sentiu uma empolgação que ia muito além do sucesso acadêmico. Ela estava finalmente realizando os sonhos que havia nutrido desde criança. Sonhos que seus pais teriam ficado orgulhosos de ver se tornando realidade. Ricardo, por sua vez, havia expandido significativamente suas atividades filantrópicas, inspirado pelas discussões com Sofia sobre o poder transformador da educação. Juntos, eles haviam estabelecido uma fundação que fornecia bolsas de estudo para jovens órfãos. Uma causa que tocava profundamente o coração de ambos por razões óbvias. Era uma manhã de sábado particularmente bonita, e Sofia estava na biblioteca trabalhando em sua tese, quando sentiu um enjoo súbito que a fez correr para o banheiro. Nos últimos dias, ela havia se sentido estranhamente cansada, com náuseas matinais que inicialmente atribuiu ao estresse dos estudos. Mas enquanto se olhava no espelho do banheiro, uma possibilidade que havia estado subconscientemente evitando considerar finalmente emergiu em sua mente consciente. Suas mãos tremeram ligeiramente quando calculou as datas, e seu coração começou a bater mais rápido quando percebeu que suas suspeitas poderiam estar corretas. 1 hora depois, Sofia estava sentada na cama que agora dividia com Ricardo há mais de 1 ano, olhando para um teste de gravidez com 2 linhas claras e inconfundíveis. Grávida. Ela estava grávida. Uma torrente de emoções a atingiu simultaneamente. Alegria pura e simples por estar carregando o filho do homem que amava. Nervosismo sobre como Ricardo reagiria. Eles nunca haviam discutido especificamente sobre ter filhos. Empolgação sobre a possibilidade de criar uma família com valores baseados no amor genuíno que haviam construído. E uma pitada de melancolia doce ao pensar em como seus pais teriam ficado radiantes com a notícia de que seriam avós. Sofia estava ainda processando a notícia quando ouviu Ricardo chegando em casa de sua corrida matinal. Ela rapidamente escondeu o teste de gravidez na gaveta da mesa de cabeceira e tentou compor uma expressão neutra. "Bom dia, meu amor", Ricardo disse, entrando no quarto com o rosto corado pelo exercício e um sorriso que ainda fazia o coração de Sofia acelerar, mesmo depois de todos esses meses. "Como está a tese hoje?" "Na verdade", Sofia disse, sua voz saindo ligeiramente trêmula, "não consegui me concentrar muito esta manhã." Ricardo se aproximou, imediatamente percebendo algo diferente em seu tom. "Está tudo bem? Você parece diferente." Sofia respirou fundo. Não havia sentido em adiar a conversa. "Ricardo, preciso te contar uma coisa."
A expressão dele se tornou imediatamente preocupada. O que aconteceu? Sofia levantou-se da cama e caminhou até ele, colocando as mãos em seu peito. Não é nada ruim. Na verdade, Bem, espero que você ache que é algo maravilhoso. Ricardo cobriu as mãos dela com as suas. Sofia, você está me deixando nervoso. O que é? Sofia olhou diretamente em seus olhos, vendo o amor e a preocupação ali, e sentiu uma onda de certeza sobre como ele reagiria. Estou grávida, ela disse simplesmente. Por um momento, Ricardo ficou completamente imóvel, como se estivesse processando as palavras dela. Então, lentamente, uma expressão de pura alegria se espalhou por seu rosto. Sério? Ele perguntou, sua voz saindo num sussurro cheio de admiração. Sofia assentiu, lágrimas de felicidade começando a se formar em seus olhos. Acabei de fazer o teste. Estamos tendo um bebê, Ricardo. Ricardo a pegou nos braços e a girou, ambos rindo e chorando simultaneamente. Quando a colocou de volta no chão, ele ajoelhou-se e colocou as mãos suavemente na barriga ainda plana de Sofia. Oi, pequeno, ele murmurou, sua voz cheia de emoção. Sou seu papai e esta é sua mamãe incrível. Não podemos esperar para conhecer você. Sofia passou os dedos pelos cabelos de Ricardo, sentindo uma completude que não sabia que era possível. Você está feliz? Ricardo levantou-se e a beijou com uma ternura que transmitia toda a sua alegria. Feliz não é uma palavra forte o suficiente. Estou radiante, empolgado, grato além das palavras. Eles passaram o resto da manhã conversando sobre o bebê, fazendo planos, compartilhando sonhos sobre o tipo de pais que queriam ser. Ricardo era incrivelmente atencioso, insistindo que Sofia se sentasse enquanto ele preparava um café da manhã especial, já entrando no modo protetor que caracterizaria os próximos meses. Você sabe, Ricardo disse enquanto eles tomavam café na varanda, observando os jardins outonais. Quando concordei com nosso casamento arranjado, nunca imaginei que poderia ter isso. Uma esposa que amo profundamente e agora um bebê que fizemos juntos. É mais do que jamais sonhei. Para mim também, Sofia respondeu, colocando a mão sobre a barriga. Quando estava sendo forçada a me casar com um estranho, nunca imaginei que encontraria não apenas amor, mas uma família verdadeira. Os meses que se seguiram foram um período de alegria intensa e crescimento pessoal para ambos. Ricardo era um futuro pai dedicado, lendo todos os livros sobre gravidez e paternidade que conseguia encontrar, acompanhando Sofia a todas as consultas médicas e constantemente surpreendendo-a com pequenos gestos de cuidado e amor. Sofia floresceu durante a gravidez, sua pesquisa acadêmica ganhando nova profundidade quando ela começou a explorar temas de maternidade e legado na literatura. Sua tese estava se desenvolvendo de uma maneira que nem ela havia antecipado, enriquecida por sua experiência pessoal de transformação. Uma noite, no 7º mês de gravidez, eles estavam na biblioteca quando Sofia sentiu o bebê chutar particularmente forte. Ela pegou a mão de Ricardo e a colocou sobre sua barriga. Sente isso? Ela perguntou, sorrindo quando o bebê chutou novamente. Ricardo sorriu com alegria pura. Ele ou ela vai ser um atleta. Ou um dançarino. Ou apenas alguém que não gosta de ficar parado, Sofia disse, rindo. Ricardo ficou sério por um momento. Sofia, posso dizer uma coisa? Claro. Obrigado por me dar uma família. Não apenas o bebê, mas você. Por me ensinar que é possível amar novamente, de uma maneira diferente, mas igualmente profunda. Por me mostrar que, às vezes, os melhores presentes vêm embrulhados de maneiras que não esperamos. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ricardo, você me deu muito mais do que eu dei a você. Você me deu amor, propósito, uma vida que eu nunca teria imaginado possível.
Você me fez sentir valorizada e desejada quando eu me sentia como nada mais do que uma obrigação. Eles se beijaram suavemente, e Sofia pensou em como a vida pode ser surpreendente. O casamento que havia temido como o fim de seus sonhos havia se tornado a fundação para realizações que ultrapassavam qualquer coisa que havia imaginado. Em uma manhã ensolarada de primavera, após 18 horas de trabalho de parto, que Ricardo acompanhou de perto, segurando a mão de Sofia e sussurrando palavras de encorajamento, sua filha nasceu. Maria Carmen Mendonça, batizada em homenagem à mãe de Sofia e à governanta que havia se tornado como uma segunda mãe para ela. Quando o médico colocou a bebê nos braços de Sofia pela primeira vez, ela olhou para aquele pequeno rosto perfeito e sentiu um amor que transcendia qualquer coisa que havia experimentado. Ricardo, com lágrimas rolando livremente por seu rosto, tocou suavemente a bochecha minúscula de sua filha. Ela é perfeita, ele murmurou. Absolutamente perfeita. Sofia olhou para o homem que havia se tornado tudo para ela, marido, melhor amigo, parceiro, pai de sua filha, e sentiu uma gratidão tão profunda que parecia preencher cada célula de seu corpo. Obrigada, ela disse suavemente. Por quê? Por tudo. Por me amar quando eu não sabia que era possível ser amada assim. Por construir esta vida linda conosco. Por me dar uma família verdadeira. Ricardo beijou sua testa, então a da bebê. Obrigado você por transformar um casamento de conveniência na história de amor mais verdadeira da minha vida. Enquanto os três se estabeleciam em seu primeiro momento como uma família completa, Sofia refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Do medo e desespero de uma jovem órfã forçada a um casamento arranjado, até a alegria plena de uma mulher amada, realizada e agora mãe de uma criança preciosa. A chuva que havia castigado as janelas na noite de seu casamento havia dado lugar ao sol radiante de uma nova estação. O medo havia se transformado em amor, a obrigação em escolha, a resignação em alegria. Ela havia aprendido que às vezes os melhores finais nascem dos começos mais improváveis e que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos, desde que seja nutrido com respeito, paciência e a disposição de ver além das circunstâncias externas. Ricardo havia encontrado sua segunda chance no amor, uma parceria que honrava a memória de sua primeira esposa enquanto criava algo completamente novo e único. Sofia havia descoberto que sua força não vinha de resistir ao destino, mas de transformá-lo através de suas próprias escolhas e valores. E juntos eles haviam provado que não importa como uma história de amor começa, o que importa é como é escrita pelos protagonistas, com cada dia sendo uma nova página onde eles podem escolher honrar, cuidar e celebrar o que construíram juntos. Enquanto o sol se punha através das janelas da maternidade, pintando o quarto com tons dourados que lembravam Sofia dos jardins de sua casa, ela segurou sua filha mais perto e sorriu para Ricardo. Eles haviam criado algo belo a partir de algo que parecia impossível, e agora tinham uma pequena vida preciosa para amar e orientar. A história que havia começado com lágrimas de desespero estava agora sendo escrita com lágrimas de alegria pura, e Sofia sabia que o melhor ainda estava por vir. E assim chegamos ao final desta emocionante jornada de amor e transformação. Se esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu ao contá-la, não esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas que celebram o poder do amor verdadeiro de florescer mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Deixe um like se você acredita que o amor pode superar qualquer obstáculo e compartilhe nos comentários se você já viveu ou conhece uma história de amor que começou de forma incomum, mas floresceu em algo belo.
Sua interação nos ajuda a continuar trazendo histórias que aquecem o coração e inspiram a alma. Até a próxima história, que você encontre seu próprio final feliz, mesmo que ele venha de onde menos espera.